Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro da Liga de Estudos em Doenças Infecciosas. Na aula de hoje do curso de Introdução em Doenças Infecciosas e Terapia Antimicrobiana, vamos falar um pouco sobre pneumonia, mais especificamente sobre PAC, pneumonia adquirida na comunidade. Esse é o nosso plano de aula. Vamos abordar de forma objetiva cada um desses tópicos. Então, para começar, nós temos que saber o que é PAC. Para isso, eu trouxe uma definição bem simples que lista as 4 principais características dessa doença. A primeira é que se trata de um acometimento inflamatório do parênquima pulmonar, ou seja, eu vou ter um processo inflamatório necessariamente dentro dos pulmões, ao contrário de outras infecções respiratórias, que podem acometer somente as vias aéreas superiores. A segunda característica é que se trata de um processo infeccioso, podendo ser causado principalmente por bactérias, vírus ou fungos. Logo, outras causas de inflamação do parênquima pulmonar, como produtos químicos ou queimaduras, estão fora desse conceito. Necessariamente tem uma evolução aguda, tal seja de dias ou no máximo semanas. E por fim, ela tem de ser adquirida fora do ambiente hospitalar, ou então até 48 horas após uma internação. A partir desse período, já passa a se considerar que o agente infeccioso causador dessa pneumonia foi adquirido dentro do hospital, se tratando então de uma pneumonia hospitalar e não comunitária, o que acarreta a necessidade de uma abordagem completamente distinta. Uma observação importante é a de que algumas doenças se encaixam nesse conceito, mas são tratadas de forma diferente. Um exemplo é a Covid-19, que tem início como uma infecção de vias aéreas superiores e pode evoluir como um acometimento grave dos pulmões. Apesar de se enquadrar nesse conceito de PAC, ela é tida como uma entidade distinta, não valendo para ela o tratamento que será abordado adiante. Mas por que estudar PAC? Eu separei aqui alguns fatores que evidenciam a importância de se estudar essa doença, sobretudo no Ceará. Primeiro, ela é a maior causa infecciosa de morbidade, hospitalização e mortalidade do mundo, sendo a terceira com maior mortalidade no geral. Além disso, ela representa a segunda maior causa de internação no SUS. Em 2017, por exemplo, foram aproximadamente 600 mil internações e 53 mil óbitos. Apesar de uma melhora significativa nos últimos anos, o Ceará ainda é um dos estados que apresentam as maiores taxas de mortalidade por PAC do país. Por fim, se destaca também o elevado número de erro diagnóstico em casos de PAC, evidenciando uma deficiência no ensino dessa doença para os profissionais de saúde. Esses são apenas alguns exemplos da importância de se conhecer e se aprofundar no estudo da pneumonia adquirida na comunidade. Mas afinal, o que causa a PAC? A etiologia dessa doença é bem diversificada. Eu trouxe aqui apenas os principais micro-organismos causadores desse processo infeccioso. O primeiro é de longe o mais importante, o Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo. É responsável por até 70% dos casos de PAC e deve ser sempre considerado para a definição do tratamento, como veremos a seguir. Em segundo lugar, temos as chamadas bactérias atípicas, que incluem os gêneros Mycoplasma, Chlamydia e Legionella. Esses 3 gêneros juntos podem ser encontrados em até 48% dos casos. Outra bactéria muito presente na etiologia da PAC é o Haemophilus influenza, podendo ser responsável por até 18% dos casos. Também é importante ressaltar o grupo das enterobactérias, que inclui a Escherichia coli e os gêneros Klebsiella, Proteus e Enterobacter. Por fim, também apresenta importância epidemiológica o Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, presente sobretudo em pacientes mais graves. Vale ressaltar ainda a importância das infecções mistas, com a presença de bactérias e vírus. Dentre esses podemos citar o adenovírus e o influenza, responsável pela gripe comum. É possível ainda estratificar a etiologia de acordo com a gravidade da doença e o local de tratamento. As pneumonias leves com tratamento ambulatorial costumam ser causadas pelo pneumococo, pelas bactérias atípicas Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae, bem como por vírus respiratórios e Haemophilus influenza. A etiologia de pneumonias com gravidade mediana e tratamento em enfermaria incluem todos aqueles presentes na pneumonia leve, mais o gênero Legionella. Por fim, nas pneumonias graves, deve-se considerar todos os patógenos já citados,
mais o Staphylo aureus e a Pseudomonas aeruginosa. Como veremos adiante, essa estratificação é de grande valia na definição do tratamento. Uma vez compreendida a etiologia da PAC, vamos discutir agora como ela se instala e se desenvolve no organismo. Antes de abordar a fisiopatologia da doença, é interessante relembrar os mecanismos de defesa do aparelho respiratório. Em primeiro lugar, podemos citar o formato das fossas nasais, que possibilita a retenção de partículas maiores do que 10 micrômetros. Em seguida, o epitélio ciliado coberto por uma camada de muco que recobre as vias aéreas retém partículas de 2 a 10 micrômetros. A forma como as vias aéreas inferiores se ramificam através da divisão dicotômica, onde cada estrutura anterior dá origem a duas subsequentes, também propicia a retenção de partículas. Uma vez retidas, essas partículas podem ser eliminadas da via aérea por meio de batimentos ciliares e do reflexo da tosse, ou serem fagocitadas por macrófagos alveolares. Além de todos esses mecanismos, a mucosa do aparelho respiratório é rica em tecido linfóide, como por exemplo o NALT no nariz e o BALT nos brônquios, que são de grande importância para o sistema imunológico. Agora, falando propriamente da fisiopatologia da PAC. Existem algumas formas dos patógenos responsáveis pela doença entrarem em contato com o parênquima pulmonar. A primeira é a microaspiração, que consiste na inalação de aerosóis, que são partículas microscópicas que ficam em suspensão, normalmente expelidas por pessoas já infectadas. Esse mecanismo é o mais comum, nas infecções por pneumococo e hemófilos. Outra forma de infecção das vias aéreas inferiores é pela aspiração de micro-organismos presentes na orofaringe, sejam eles colonizadores ou advindos de um processo infeccioso. Esse processo ocorre nas pneumonias causadas por anaeróbios e gram-negativos. Também é possível que o patógeno chegue ao pulmão pela via hematogênica, advindo de um foco infeccioso extrapulmonar. Uma vez no parênquima pulmonar, alguns fatores podem auxiliar na instalação do quadro infeccioso, tais como a própria patogenicidade dos micro-organismos, a extensão do inóculo, uma predisposição genética do hospedeiro ou ainda um enfraquecimento do sistema imunológico. Uma vez configurado o quadro infeccioso, surgem os sintomas. Quais os sintomas da PAC? O quadro clínico, na grande maioria dos casos, é bem característico. O paciente vai apresentar sintomas referentes diretamente ao acometimento pulmonar, como tosse, expectoração, que é a expulsão de secreção advinda do pulmão, hemoptise, que é a tosse acompanhada de sangue, e dispneia, que muitas vezes vai ser relatada como cansaço ou dificuldade para respirar. Desses, a tosse é um sintoma mais comum, presente em quase todos os pacientes, enquanto a hemoptise é bem mais rara. A dispneia vai servir nesse caso como um marcador de gravidade, onde, quanto maior a dispneia, mais atenção aquele paciente vai precisar. O pulmão, assim como a pleura visceral, que o reveste diretamente, não possui sensores dolorosos, ou seja, não provocam dor. Logo, se o paciente relatar dor torácica, deve-se considerar um acometimento da pleura parietal, mais externa. Além desses sintomas focais, existem também manifestações sistêmicas. Dentre elas, a mais importante é a febre, que está presente na quase totalidade dos pacientes adultos e indica apenas a presença de um quadro infeccioso. Essa febre pode estar acompanhada de calafrios, sobretudo nos casos de disseminação hematogênica e bacteremia. Os extremos de idade estão particularmente sujeitos a quadros atípicos de pneumonia. Os idosos, em muitos casos, não apresentam febre ou outros sintomas clássicos. É muito comum que a primeira manifestação da doença seja a confusão mental, o que exige um alto grau de suspeição do profissional de saúde. Nessa faixa etária, também é comum o relato de dor abdominal e diarreia, sobretudo nas pneumonias causadas por bactérias do gênero Legionella. Após a anamnese e coleta de sintomas, deve-se fazer um exame físico criterioso, sobretudo do aparelho respiratório, que pode revelar diversos achados. Na palpação, o frêmito tórico-vocal, que é a vibração da superfície torácica ocasionada pela fala do paciente, encontra-se aumentado, o que indica uma possível área de condensação, ou seja, substituição do ar, normalmente presente nos alvéolos, por líquido, nesse caso, exudato decorrente da inflamação do parênquima pulmonar. A percussão normalmente vai indicar maciez,
também condizente com uma área de consolidação. Nesse caso, a ausculta permite a identificação de diversos achados semiológicos. Primeiramente, notam-se os estertores crepitantes, que são sons semelhantes àqueles produzidos pelo atrito de uma mecha de cabelo e também sugerem a presença de líquido no espaço intraalveolar. Outro achado da ausculta é o sopro tubário, que corresponde à transmissão do sopro traqueal fisiológico para o parênquima pulmonar, indicando, mais uma vez, a presença de condensação. Pode ser observada ainda a broncofonia, que é o som da voz do paciente ouvido por meio do estetoscópio. Fisiológico quando ouvido apenas sobre o brônquio. Em outras localidades, indica solidificação. É importante destacar também que o murmúrio vesicular somente vai estar diminuído em casos onde há derrame pleural. Ainda no exame físico, a aferição dos sinais vitais representa um passo primordial não para o diagnóstico específico da PAC, mas sim para a mensuração da gravidade do acometimento do paciente. Sendo assim, é essencial na escolha da melhor conduta. O primeiro sinal vital a ser avaliado é a frequência respiratória, onde o número maior que 30 incursões respiratórias por minuto indica gravidade. Em seguida, deve-se averiguar a taxa de saturação, que deve ser sempre acima de 90%. Valores menores que esse exigem cuidados imediatos. Em casos mais graves, também pode-se encontrar uma taquicardia, ou seja, mais de 100 batimentos por minuto. A pressão arterial também é um excelente preditor de gravidade, sobretudo quando a sistólica estiver abaixo de 90 mm de mercúrio e ou a diastólica abaixo de 60 mm de mercúrio. Por fim, como já foi dito, a confusão mental também indica gravidade, mais frequentemente em idosos. Mas como é feito o diagnóstico da PAC? O diagnóstico padrão da PAC é feito através de um quadro clínico compatível mais um exame de imagem. Aqui, vale salientar que, em circunstâncias onde o exame de imagem não está disponível, é possível iniciar o tratamento empírico sem problemas, apenas com os dados do exame clínico. Contudo, sempre que possível, deve-se realizar um exame de imagem, normalmente uma radiografia de tórax, a fim de confirmar o diagnóstico. Além dos exames clínico e de imagem, também é possível o uso de exames complementares para fins específicos que serão abordados adiante. O principal achado da PAC na radiografia de tórax é a consolidação do espaço aéreo. Na pneumonia causada pelo pneumococo, são comuns áreas de confluência desiguais multilobares ou bilaterais, como essas das imagens abaixo, que apresentam uma consolidação do segmento lateral do lobo médio do pulmão direito. Nesse caso, na imagem da esquerda, que também ilustra a pneumonia pneumocócica, é possível observar uma consolidação alveolar em lobos inferiores esquerdo e direito. Na imagem à direita, observa-se o envolvimento intersticial difuso, periférico e bilateral, achado comum em pneumonias causadas por Mycoplasma pneumoniae. A radiografia de tórax também permite identificar possíveis complicações de uma pneumonia. Dentre elas, destaca-se o derrame pleural, como esse da imagem, que apresenta o velamento de parte do hemitórax esquerdo e o sinal do menisco, demarcado pela seta, que consiste na concavidade da borda superior voltada para cima, oposto ao fisiológico. Em casos onde a radiografia de tórax se mostrou inconclusiva ou o tratamento empírico foi refratário, é possível o uso de uma tomografia de tórax. Esse exame permite observar detalhes que uma radiografia simples não mostra. Na imagem podemos observar, em destaque, uma região de consolidação do parênquima pulmonar. Na pneumonia, os exames complementares só se fazem necessários em casos específicos, não sendo de forma alguma essenciais para a definição diagnóstica. Eles são reservados para os casos onde tanto a clínica quanto a radiografia são inconclusivas ou quando o tratamento adotado não se mostra eficaz, exigindo assim uma pesquisa etiológica mais aprofundada. O hemograma, nesse caso, é um exame de baixa especificidade, pois apresenta apenas uma leucocitose com desvio à esquerda, se limitando a indicar um processo infeccioso. A hemocultura, por sua vez, possui uma baixa sensibilidade, tendo em vista que a quantidade de patógenos da corrente sanguínea normalmente é bastante reduzida.
Dentre os exames que visam identificar a etiologia da PAC, pode-se citar o escarro, o lavado e o aspirado broncoalveolar. Contudo, esses exames apresentam limitação significativa, tendo em vista a possibilidade de contaminação por germes das vias aéreas superiores no momento da coleta da amostra. Pode-se lançar mão também de testes sorológicos, que buscam identificar anticorpos específicos e assim guiar a escolha terapêutica. Por fim, pode-se usar também testes moleculares, como por exemplo o PCR multiplex, que tem revolucionado o entendimento do papel dos vírus na PAC. Vale ressaltar aqui que a pesquisa etiológica não é obrigatória para o início do tratamento, sendo reservada, sobretudo, para pacientes cujo tratamento empírico se mostrou refratário. Dentre os diagnósticos diferenciais para a PAC, pode-se citar as infecções das vias aéreas superiores, como por exemplo a gripe comum, rinocinusite, traqueobronquites e faringites, que podem cursar com tosse e febre. Contudo, não apresentam os achados semiológicos focais do parênquima pulmonar. Outro diagnóstico diferencial importante é o tromboembolismo pulmonar, tendo em vista que seu padrão radiográfico é muito semelhante ao da pneumonia. Aqui, deve-se diferenciar pela ausência de febre e pela presença de fatores de risco para trombose. A DPLC exacerbada também figura como diagnóstico diferencial, sendo a presença de sibilos sua principal distinção com uma pneumonia. Outras doenças como tuberculose e neoplasias vão ser distinguidas pela sua evolução crônica, em oposição à evolução aguda da pneumonia. Uma das ferramentas mais importantes na clínica para a abordagem da PAC são os scores prognósticos. Vamos entender agora o que é e para que serve essa ferramenta. Os scores prognósticos são sistemas que permitem dimensionar a gravidade de uma doença de forma objetiva, através de questionários e pontuações. No caso da PAC, esses scores dinamizam diversas escolhas feitas pela equipe médica, o que finda por melhorar a qualidade do atendimento. Dentre essas escolhas, pode-se destacar a definição do melhor local de tratamento, a necessidade ou não de pesquisa etiológica e a escolha do antibiótico terapia. No caso específico da PAC, existem inúmeros scores que podem ser utilizados, como por exemplo, o PSI, as diretrizes da Sociedade Torácica Americana e da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, o SmartCop e o SCAP. Isso para citar apenas alguns. Contudo, pela sua simplicidade e capacidade de definição de conduta, o mais utilizado na prática clínica é o CURB-65. Por isso, vamos estudar apenas ele nessa aula. CURB-65 é, na verdade, um mnemônico em inglês para os parâmetros que esse score avalia. Para cada parâmetro avaliado, pode-se atribuir 0 ou 1 ponto. Tais parâmetros são confusão mental, que pode ser avaliado durante a própria anamnese ou através de testes específicos, como o AMTS. Se a confusão mental for constatada, o paciente pontua. Outro parâmetro avaliado é o nível da ureia no sangue, usado para avaliação das funções hepática e renal. Caso esse nível esteja acima de 50 mg por decilitro, o paciente pontua. A frequência respiratória também é avaliada. No caso, o paciente pontua se ele apresentar 30 ou mais incursões respiratórias por minuto. O CURB também leva em conta a pressão arterial do paciente. Nesse caso, ele vai pontuar se sua pressão sistólica estiver abaixo de 90 mm de mercúrio ou a diastólica estiver abaixo de 60 mm de mercúrio. Por fim, é avaliada a idade do paciente. Se for igual ou maior que 65 anos, ao paciente é atribuído 1 ponto. No fim, essas pontuações são somadas e o valor da soma indica a melhor conduta. Em casos em que a soma for 0 ou 1, o paciente apresenta baixa mortalidade e será um candidato ao tratamento ambulatorial. Quando a soma for 2, esse paciente apresenta uma mortalidade intermediária e deve-se considerar tratamento hospitalar. No caso onde a soma for 3 ou mais, a mortalidade é alta e o tratamento hospitalar é obrigatório. Dentro desse grupo, aqueles que apresentam um somatório de 4 ou 5 devem ser considerados candidatos a um leito de UTI. Aqui, cabe ressaltar a simplicidade desse score, que utiliza apenas um exame laboratorial de fácil obtenção, valendo-se de informações coletadas no exame clínico, o que facilita bastante sua aplicação. Contudo,
há circunstâncias em que nem mesmo o exame da ureia está disponível. Nesse caso, pode-se usar uma adaptação do CURB-65, o CRB-65. Aqui, se exclui o teste da ureia, corrigindo os grupos de acordo com os somatórios. Agora, pacientes com soma 0 são considerados leves, com soma 1 ou 2 intermediários e 3 ou 4 graves. A vantagem desse teste é que ele pode ser aplicado em qualquer local, mesmo naqueles sem laboratório. Finalmente, vamos entender como se trata a PAC. O tratamento é estratificado de acordo com o local previamente definido com o auxílio dos scores prognósticos. Nos casos de pacientes com indicação de tratamento ambulatorial, ou seja, que vão à consulta com o médico e tomam o remédio em casa, devemos dividir em dois grupos. O primeiro é composto por pacientes previamente rígidos, ou seja, sem comorbidades. Nesse grupo, o tratamento pode ser feito em monoterapia com o macrolídeo ou com o beta-lactâmico. Já o outro grupo de tratamento ambulatorial são aqueles com comorbidades ou que já fizeram antibiótico terapia nos últimos 3 meses. Nesse caso, tem-se duas opções. Pode-se fazer uma monoterapia, com uma quinolona respiratória, ou uma associação de beta-lactâmico mais macrolídeo. Naqueles pacientes que estão internados em enfermaria, ou seja, não são graves, o esquema é igual aos pacientes com comorbidades em tratamento ambulatorial, ou seja, monoterapia com quinolona respiratória ou associação de beta-lactâmico mais macrolídeo. Já os pacientes que fazem tratamento em UTI devem ser certificados com base no risco de estarem contaminados por bactérias do gênero Pseudomonas. Aqueles com menor risco devem fazer uso de uma associação entre beta-lactâmico mais muquinolona respiratória ou beta-lactâmico mais macrolídeo, devido à necessidade de cobertura de germes atípicos. Naqueles com risco maior para Pseudomonas, o tratamento é obrigatoriamente uma associação de beta-lactâmico mais uma quinolona respiratória. Vamos ver agora como prevenir a PAC. A principal forma de prevenção para a pneumonia é a vacinação. Existem dois tipos de vacina para ajudar a prevenir a PAC. São elas a vacina anti-influenza e a vacina antipneumocócica. A vacina anti-influenza é aquela conhecida como vacina da gripe, que é distribuída todo ano pelo SUS. Apesar da infecção pelo vírus influenza, normalmente, causar uma infecção de vias aéreas superiores, deve-se lembrar do potencial que esses e outros vírus respiratórios têm de causarem uma pneumonia mista, em associação com bactérias. Por isso, essa vacinação tem bastante impacto epidemiológico na pneumonia. A outra vacina é a antipneumocócica, que passou a ser disponibilizada pelo SUS em 2019. Existem dois tipos, a 23-valente e a 13-valente. Ambas são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunização. Os grupos prioritários para o recebimento dessas vacinas são idosos a partir de 60 anos, portadores de doenças crônicas, indivíduos em situação de imunossupressão, gestantes, residentes em lares de idosos, profissionais de saúde, cuidadores de criança, indígenas, população carcerária e tabagistas. Em síntese, a imunização contra a gripe e contra a pneumonia pneumocócica é uma boa forma de prevenção, porque reduz a incidência de formas graves, a intensidade dos sintomas, a necessidade de hospitalização e a taxa de mortalidade da PAC. Então, gente, essas foram as minhas referências para preparar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser disponibilizado para vocês um material com alguns tópicos e conceitos que foram abordados na aula. Além disso, vocês vão ter que responder algumas questões por meio de 2 formulários. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!